Nas últimas semanas, exibimos uma série especial sobre o torneio mais importante da América, a Libertadores. Passamos pela década de 60, com o Santos do Pelé, a de 70, com o domínio argentino e o título do Cruzeiro, e os anos 80, de Flamengo e Grêmio, a hegemonia brasileira nos anos 90 e as vitórias e decepções nos anos 2000. Bom, então a gente chegou no último episódio para falar dessa década que tirou Corinthians e Atlético Mineiro da fila, que levou o Santos de novo à glória, né, com Neymar e companhia, e que provou a força da dupla Grenalt. Quem vai contar essa história são torcedores que jogaram juntos e jogadores que vibraram dentro de campo. Porque para ganhar a Libertadores não basta técnica, tática, é preciso paixão. Abra os olhos. Vai, pode abrir. Já acabou. Acredite, aconteceu. Seu time venceu a Libertadores. Fim do tabu. Da angústia. E pode piscar, pois as imagens projetadas na retina não tem nada de ficção. Tudo é real, inesquecível. São punhos de verdade que sustentam a taça mais desejada do continente. Campeão da Libertadores! São punhos de verdade que se erguem na arquibancada para celebrar o título. Um movimento repetido por 5 torcidas brasileiras na última década, com trajetórias carregadas de drama, de emoção. Por isso optamos por uma mudança. Contamos as histórias de 5 décadas do torneio pelos testemunhos de quem estava em campo. E agora, resolvemos abrir também espaço para um outro olhar, o do torcedor. Maio de 2012. Após um duelo inicial sem gols, Corinthians e Vasco definiam no Pacaembu a vaga para a semifinal da Libertadores. Aos 18 minutos da etapa final, Lucas Perassolo achou que uma nova tragédia ocorreria diante de seus olhos. Esse lance tem que até dar uma respirada fundo que foi trágico. Jogou em cima do Diego. A gente dentro de campo com sangue quente, né? Ferrou, né? Dali parecia ser um filme de terror, né? O Corinthians nunca havia vencido a Libertadores. Um fardo difícil de carregar. Era complicado porque você era zoada. As pessoas falavam, vocês não têm Libertadores. Vocês não têm nada. Era isso que estava em jogo naquela arrancada de Diego Souza. Jogou em cima do Diego. Olha a chance do gol. É a chance mais clara. Ficou na cara do Cássio e bateu. O Cássio salva o Corinthians. A torcida do Corinthians comemora essa defesa como um gol. E o Cássio foi extremamente competente e feliz nas ações. Pensei coisas absurdas, assim, que eu não posso falar aqui. Ah, cê é louco, ali eu acho que eu gritei mais do que quando saiu o gol. Uma sensação reforçada pelo que ocorreu quando o jogo já se encaminhava para o fim. 42,5, bola para a área, cabeçada pro gol! Era tudo que esses olhos queriam ver, mas na hora, não viram. Paulinho! Eu fui pro banheiro. Nessa que eu tô saindo do banheiro, saiu o gol. Quando eu olhei pra trás, eu vi o Paulinho subindo. Falei, ah não, vou ter que ir lá comemorar com ele esse gol. O Corinthians abre o placar, diminui a tensão pro lado. E acho que o restante das pessoas que estavam no estádio, eles sentiram essa mesma sensação que eu senti ali. Acho que eles se sentiram abraçados por ele, eu representando toda aquela nação que estava lá no estádio. Foi uma vitória tão marcante que a torcida nem ficou assustada quando soube que o adversário seguinte seria o atual campeão do torneio, estrelado pelo melhor jogador do Brasil na época.
temia muito o Santos, eu até chutei o placar do jogo e acertei que ia ser 1-0 o gol do Sheik. Essa vitória ocorreu na Vila Belmiro. O jogo de volta acabou 1-1. Valeu vaga inédita na decisão. Contra... o Boca Juniors é o papão da Libertadores, né? Era sim, e vinha de 4 conquistas recentes. A quinta parecia se encaminhar com esse gol de Roncaglia, já no segundo tempo do jogo inaugural. Fiquei um pouco desolada, mas acreditando sempre que a gente ia conseguir o empate. Eu vou te falar que na hora que eu te chamo o Romarinho, eu falei não. Falei não, ele não. Sei que ele fez aquilo ali e deu certo, graças a Deus. Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho! Gol! A finalíssima ocorreu no Pacaembu. Deu pra olhar na cara dos jogadores que eles estavam com brilho de campeão. Um deles deixou isso bem claro. Olha a chance do gol do Corinthians! Emerson Sheik garantiu uma conquista invicta. Dominou, vai pra dentro, ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol! Gol! O Emerson, acho que ele foi um dos poucos jogadores brasileiros que eu acho que eu vi que conseguiu desmontar a catimba argentina. Durante a partida vi o Caruso um pouco desequilibrado e ele caiu completamente na pilha, tirando o foco total da partida. O Emerson provocou, o Emerson ouviu provocação e fez também, mostrou o rosto ali. Você viu a imagem pro Caruso? Ó. Chegou a hora de soltar o grito! E eu vi a gente chorando de alegria, pessoas extremamente emocionadas, famílias se abraçando, crianças chorando, e isso eu não vou conseguir esquecer nunca mais na minha vida. Em 2006, os colorados experimentaram essa mesma sensação descrita pelos corintianos: ganhar a Libertadores pela primeira vez. Só que, mesmo assim, o Grêmio seguia na frente, com 2 títulos no torneio. Inter e Grêmio estão sempre buscando, né, ter mais do que o outro tem, ou pelo menos igualar, né? O problema é que era difícil imaginar que aquele elenco de 2010 tinha potencial para, de novo, erguer a taça. A gente não estava muito confiante, não. Tanto que eu acabei comprando uma passagem para ir para a Europa bem na semifinal e final. Uma decisão que geraria grande arrependimento, já nas oitavas de final. A bola do Gera Ramírez, bateu pro gol, defendeu o Monocelli, voltou para valendo. Os argentinos do Banfield abriram boa vantagem no jogo inicial, 3-1. Aos olhos de um menino, na época com 9 anos, poderia representar o fim. Mas Thales Guedes tinha acesso a informações privilegiadas. Eu lembro que no jogo da volta teve uma mensagenzinha dos jogadores do Inter pedindo para a torcida comparecer e tal, todo mundo cantar e vibrar, porque só assim que eles iam conseguir força para passar para a próxima fase, né? Ele sabe disso porque é filho do capitão daquele time, o zagueiro Bolívar, e era figura carimbada em treinos e jogos. Quando eu vou conversar com eles sempre brincam, né, que eu era o gordinho cabeçudo que ficava no vestiário. D'Alessandro ajeitou, consegue o toque do Andrezinho, cara a cara do gol, o gol! Pois bem, ele encontrou um vestiário em festa após o Inter vencer o Banfield por 2-0 e avançar para as quartas de final. Tem alguns jogos que marcam, que vão te mostrando o caminho, né? Esse do Banfield foi um. Pela frente, outro clube argentino, o Estudiantes, campeão da Libertadores. Após vencer por 1-0 no Beira-Rio, o Inter parecia totalmente entregue na Argentina. O Estudiantes fez 2-0 com muita facilidade, né? A fumaça dos sinalizadores já indicava a festa da classificação. Até que...
tava na casa de uns amigos e a gente ouviu uma buzina, alguém tava ouvindo no rádio, né? O rádio chega antes e tal. Cara, a gente não acreditou, cara, não pode ser, cara. Não pode ser, a bola tava no meio de campo ainda. Cara, não, o Inter não fez o gol, cara. Não pode ser, cara. O que é isso? O que são essas buzinas, né, cara? E aí era o gol, foi inacreditável. Mais do que inacreditável, foi daqueles gols que injetam confiança e carregam o time adiante. O gol que o Inter precisava. Alessandro bateu pro gol. O Inter passou bem pelo São Paulo nas semifinais. Chegou à decisão contra o Chivas, do México. E eis que, na véspera do primeiro duelo... Acabei sonhando com um gol do meu pai. E acabei ligando para ele de manhã no outro dia. Ele tinha 10 anos, né? Sonhei que você fez o gol da vitória, só não lembro como. Caso tu faça, manda uma dedicatória para mim. Não, coisa de criança, né? Jogou na de novo. Olha a chance, o toque de cabeça, olha o gol! Olha o gol! Dito e feito, Bolívar marcou o gol da virada, 2-1. Thales virou uma espécie de talismã da torcida. Meteu pro gol, saiu pro abraço. Na partida de volta, assistiu ao triunfo por 3-2 na arquibancada. Botou na frente, faz o seu, Juliano! Faz o seu, Juliano! Olha o gol! Chegou Bolívar, ele e o filho Thales. Papai prometeu, cumpriu. Faça a festa, torcedor colorado. E não demorou para se juntar ao pai em campo. Ele me contou depois, nossa pai, eu fui passando, seguranças, tinha uns que não me conheciam, que era da Conmebol. E aí eu falava, cara, eu sou filho do Bolívar, tô indo lá levantar o troféu. A gente só olhava e sorria e não sabia o que falar, sabe? Era tanta emoção que a gente só ficou naquele momento preso, sabe? Parecia que o tempo tinha desacelerado. Ele tá no Museu do Inter até hoje. A única criança que tá no pôster do Inter de campeão de 2010 é o Thales. Longe dali, na viagem pela Europa, marcada por não acreditar no potencial do time, um certo colorado aprendia um jeito diferente de celebrar. Não tinha uma televisão para ver, não tinha smartphone naquela época, então eu também não tinha internet, vou ter que dormir, acordar o mais rápido possível. Fui para uma lan house e abri um site e olhei, foi o título mais inusitado do Inter, né, que era para mim. Quem se aborreceu, claro, foram os gremistas. A supremacia em títulos continentais sobre o rival havia acabado. Sério, foi uma época bem triste, assim, ser gremista e ver o Inter ganhando tudo e a gente só quase. Cruzamento, a falha, a chance... Deu pra ver que seria difícil tirar a taça do Grêmio no primeiro jogo das semifinais, contra o Barcelona de Guayaquil. Edilson saiu bem pela linha de fundo, fez o cruzamento, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! E não foi só pelos 3-0, fora de casa, e sim por causa de uma bola que não entrou. Eu tava perto do escanteio, que eu tava marcando o cara que cruzou. Sinceramente, da onde que eu tava, eu esperei o gol, né? Tempo tudo ou nada o time do Barcelona no segundo tempo. Tendência de dar trabalho, grande Grohe! Fenomenal a defesa de Grohe! Mas eu me lembro muito da reação da torcida do Barcelona. Eles ficaram incrédulos com o que estava acontecendo. Monumental defesa do Marcelo Grohe. O jogo de volta virou mera formalidade. O Grêmio até perdeu. Nada que comprometesse a vaga na final, contra o Lanús. E o gol do Cícero lá, levando 1-0 para a final, foi espetacular. Lá pela direita, Everton de cabeça, olha a chance do gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Tainá também festejou e foi para a partida derradeira na Argentina, disposta a pagar uma promessa, referente a um jogador que ela adorava cornetar. E eu prometi, eu e minha mãe, que a gente tatuaria juntas Desculpa Bressan se o Grêmio fosse campeão da Libertadores com o Bressan em campo. No primeiro jogo da final, o Kahneman tomou amarelo. Se desespera, o Kahneman está fora do segundo jogo. O Bressan teve que jogar o jogo que a gente foi campeão e a gente ganhou a Libertadores. Bate pro gol, olha o gol, olha o gol,
olha o gol. Olha o Luan, dominou, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço de Luan! Acabou! O Grêmio é tricampeão da Libertadores! Um mês depois, mais ou menos, eu cumpri minha promessa e tatuei Desculpa, Bressan. Foi quando chegou em Porto Alegre que a gente começou a cair a ficha, né? De uma Libertadores, quanto foi importante para nós, para os torcedores. Depois de tanto tempo, colocar o Grêmio na posição que está hoje, para mim é muito especial. Ontem de noite, meu pai me ligou e disse que agora ele podia se despedir da terra, porque se ele me visse no Esporte Espetacular falando dessas coisas do Grêmio, representando a torcida do Grêmio, ele tinha chegado no auge e ele estava satisfeito com a vida. Nada disso. Fala pro teu pai ficar bem tranquilo, Daniel, porque ele ainda pode ver muita coisa. Olha aí o caso do seu Florival. Lá atrás, em 1962, ele viu o Santos ganhar o primeiro título do Brasil na Libertadores, sobre o Peñarol. Fui lá assistir esse jogo em loco, viajei, por sinal até levei até uma caçambada, uma paulada na cabeça na entrada do campo, mas correu tudo bem, o resto foi tudo bem. 49 anos depois, já com 80 primaveras acumuladas, ele testemunhou a conquista de outra taça, de novo sobre o Peñarol. Os indicativos de que o cenário poderia mudar vieram quando o Muricy Ramalho assumiu a equipe. A gente tinha um grande time, só que era um time um pouco pilhado, era um time um pouco nervoso e eu tive que acalmar o time para depois, na sequência, explicar para ele que a Libertadores não é fácil, é complicado em termos de arbitragem, em termos de torcida contra. O Zé Eduardo estava pela esquerda, o Neymar recebeu, limpou. Mais seguro, o Santos deslanchou e abriu espaço para um certo camisa 11 brilhar. E era realmente o raio que caiu novamente na vida e nós começamos a sonhar alto novamente com grandes conquistas. Vai pra dentro, Neymar, levou pro fundo. Isso corria porque o time mostrava futebol e personalidade. Como na semifinal, contra o Cerro Porteño. Após vencer por 1-0 em casa, o Santos foi defender a vantagem no Paraguai. O gol de Neymar parecia dar números finais. O Neymar abriu, a bola é boa, vem Neymar, vai pra dentro, pode decidir sozinho, trouxe, bateu! 3-1. Mas houve reação dos rivais. Vem o Fabro, botou na frente, bateu! E o 3-3 desafiou time e torcida. O Neymar jogou muito bem naquele jogo, mais um jogo que ele tomou muita pancada nesse jogo. Já cada gol que o Santos fazia, a torcida do Cerro começou a atacar muita pedra na torcida do Santos, eram pedras grandes, a gente não conseguia ficar na arquibancada. Para quem não tinha a casca grossa do tempo, das memórias vivas dos títulos continentais de 62 e 63, o duelo contra o Peñarol assustava. Eu tive que preparar muito o Neymar para não revidar, para segurar a bronca, entendeu? O placar 100 gols do primeiro jogo levou a decisão para o Pacaembu. O torcedor estava muito ansioso depois de muitos anos sem título. Isso era o tricampeonato, isso é uma coisa que marca, entendeu? Tem que partir, boa bola do Ganso pro Arouca, tentou o drible, ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira! E então, os mais jovens sentiram, na garganta e no coração, o que os veteranos já conheciam muito bem. Foi uma emoção muito grande, eu acredito que eu nunca tinha sentido isso no futebol. Já subiu, já passou, já recebeu o Danilo, conseguiu o drible, trouxe por dentro, bateu de pé esquerdo! Depois de tantos anos, você ter uma conquista com o Neymar surgindo, fazendo um gol, o Danilo fazendo o segundo e ganhando um título com o Muricy como treinador, e o Pelé entrando em campo com o Muricy, festejando, aquilo foi realmente rememorando um passado brilhante do Santos, um passado que não tem quem possa falar absolutamente nada. O hino é claro, nascer, viver, e no Santos morrer, ou em Santos morrer, é um orgulho que nem todos podem ter. E eu tenho, graças a Deus.
Orgulho. Também é uma palavra boa para a gente contar a conquista brasileira que falta dessa última década. Porque lá em 2013, os torcedores do Atlético Mineiro andavam com o orgulho ferido. A gente fala que o Galo é meio azarado, assim, tá sem bater na porta e nunca chega, nunca chega, nunca chega. E aí você pensava assim, até quando? Né? Será que agora 2013 vai? Você tem uma Libertadores que o time não disputava desde 2000, né? Você tem um astro no time, Ronaldinho Gaúcho. O jogador do quilate do Ronaldo, né, vivendo uma ótima fase, dá confiança para todo mundo e né, ele foi extremamente importante e na maioria das partidas decisivo a favor do Atlético. Primeiro teste de sofrimento, Tijuana, do México. Criou-se um clima ali caiu no horto, tá morto. O que se viu foi exatamente o contrário. Quem ficou em pânico foi a torcida do Galo, né? Porque o Atlético não conseguia jogar, o Tijuana faz 1-0, o Atlético empata, mas no segundo tempo, assim, é tensão o tempo inteiro. Vitor faz a defesa no chute do parceiro. 44, 45, 46, 47, o jogo não acaba. E aí, de repente, pênalti. Leonardo Silva na briga pela bola. Ela fica com o Vitor, tá marcando um pênalti. E eu nem assisti, eu virei de costas, eu nem quis ver. Lá vai o Tijuana, lá vai o Riascos, correu, bateu. Vitor! Salva o Atlético no Independência. Depois que a bola explodiu no meu pé, que eu vi que não foi gol, ouço o barulho da torcida, não consigo raciocinar muita coisa, né? O segundo teste ocorreu diante do News Old Boys, da Argentina. Semifinais. E aí a gente leva os 2-0. Cobrança do Scott. Mas aí já tá naquela coisa, né? Não, nós vamos reverter, nós vamos reverter. O Bernard faz um gol com 1 minuto. Gol do Atlético! Melhor do que a mais perfeita receita. Só que é futebol, é Galo, é difícil às vezes, cara. E o jogo vai alastrando, vai né, e passa o tempo e nada de segundo gol. Ali 50 minutos do segundo tempo, o chute fora da área do Guilherme, que era muito bom nisso, né, de bater na bola. Desfeita, vai Guilherme, capricha no chute! Gol! Guilherme! Gol do Atlético! Se alguém tava com uma estrela para brilhar, o nome do homem é Guilherme, pro fundo do gol. Pênaltis. Cada time havia desperdiçado 2 cobranças. Se pegasse, o Atlético ia para a final. E aí vai o Max, cobra e o Vitor vai no canto e pega, cara. Aquilo ali, aí o estádio caiu, né? Capricha, Vitor! Bateu o Max, bateu o Vitor! Defendeu o Vitor! Defendeu o Vitor! O Atlético tá na final! No terceiro grande teste para os torcedores, o Atlético perdeu fora de casa para o Olímpia do Paraguai. Vai para a cobrança de escanteio o time do Atlético, bola para dentro da área. Ronaldinho domina, bate no gol, Ronaldinho. Bateu no gol, a bola foi desviada no gol do Atlético! O Mineirão recebeu o jogo de volta e a angústia atleticana. O marcador só foi aberto no minuto inicial do segundo tempo. Errou a defesa do jogo! E aí, pô, tem todo o segundo tempo inteiro para fazer 2. Né? Pô, podia fazer nos minutos seguintes, mas não. Tem que esperar 41 minutos e tal. Cruzamento, lá dentro, cabeçada do Leonardo! Tava tão nervosa que eu não consegui comemorar o gol, eu não consegui gritar, eu já não tinha fôlego mais, eu não tinha ar. E o povo gritando, foi gol, e eu ficava assim, eu fiquei meio estagnada, assim, sem entender, assim, eu fiquei completamente paralisada. Pênaltis, de novo. Mas aí, não eram só os torcedores que estavam mais calejados. Os jogadores foram perfeitos. Torcedor do Atlético, abre o olho, partiu o Jimenez, bateu. O Atlético é campeão da Libertadores 2013. É uma sensação, assim, que é única, né? Você ser campeão de um torneio como a Libertadores. E do jeito que foi, né? Tendo esse sofrimento,
e tendo várias histórias para contar. O Atlético tem possibilidades, tem chance de conquistar outros grandes títulos, mas nenhum vai ser tão marcante, tão emocionante quanto foi essa conquista da Libertadores de 2013. Imagine então a felicidade da Isabela. Ela viu o time finalmente ganhar a Libertadores e conheceu, no meio da agonia da arquibancada, o grande amor. Agora eu vou ter o primeiro filho, daqui a um mês mais ou menos, e ele não tem escolha, né? Ele vai ter que ser atleticano, ele não tem outra escolha na vida, não. Quer jeito melhor do que um nascimento para encerrar essa série? Porque o que acaba aqui é só reportagem. A Libertadores segue, forte, renovada, para cativar cada vez mais gente. Das memórias em preto e branco, as imagens coloridas, todas são vivas, eternas. E com elas, aprendemos que o melhor sempre está por vir.